nós vamos falar sobre o efeito borboleta. Alguém sabe o que é o efeito borboleta? Bem, é uma coisa, começando por tudo, é uma coisa meio científica que foi descoberto por... Mãe, por que tem tanta coisa aberta aqui? Aqui, desculpa, a gente tá começando agora. Vocês já ouviram falar de uma frase que é apenas um bater de asas no Brasil poderia provocar um tufão em Texas? Bem, isso na verdade é uma metáfora. Que apenas um evento muito simples pode mudar o rumo de tudo. O efeito borboleta simplesmente é uma aplicação prática da teoria do caos, que foi criada por Edward Lorenz. E ele conseguiu fazer uma construção à Terra, tendo em conta o vento, a temperatura, através do computador, e ele usar a mesma temperatura, qualidades de vento, pressão e condições iniciais, ele descobriu que as condições eram diferentes. Que a mínima mudança de 3 dígitos, 3 casas decimais, fizeram toda a diferença no final do experimento. Mas ele também percebeu que isso não era apenas para cálculos, mas para tudo. Ou seja, para tudo que a gente faz, tem um efeito borboleta. Tá vindo muita gente, eu acho que deve ter esperado mais, né? Já comecei logo. Já tá vindo chinelada, né? Chinelada, gente. Eu vou fazer a live de 30 minutos, que é menor, e vou começar todos os dias 21 dias. Vai ser sempre 30 minutos e espero que vocês gostem. Vou fazer informações, e quem quiser participar nas lives futuras, manda mensagem e acompanhe os meus stories, sempre. Obrigada. E como eu tava falando, que a mínima mudança de 3 dígitos poderia mudar tudo, porque ele fez vários experimentos e conseguiu com que um atrás do outro fossem sempre diferentes, porque o efeito borboleta ele se aplica a qualquer área das ciências, seja na matemática, física, biologia ou psicologia. Por exemplo, teve um exemplo. Thanks. Obrigado pela força. Beijo. Na Primeira Guerra Mundial, a morte do imperador Austro Franz Ferdinand, ele morreu porque a pessoa que dirigia o carro, ele estava indo numa curva e ele foi pra curva errada. E por ter ido só feito uma curva errada, foi a ter com os assassinos. Ou seja, ele morreu e por isso que teve a Guerra Mundial e a seguir o Hitler. E muitos mortos foram, se tivesse virado a curva certa, a coisa teria sido muito mais diferente, não teriam tantos mortos, a história totalmente seria diferente. Pensem numa coisa que tenha o efeito borboleta. Querem que dê exemplos aí, digam o que vocês acham. Efeito borboleta, que eu já expliquei, é uma simples ação que acontece, que tu fez, imagina, em vez de tu tá numa fila, em vez de tu falar com a pessoa direita, da frente ou de trás, desenvolveu várias outras coisas no futuras. Se tornou amiga, depois fez outras lives, estou dando exemplo, né? Aconteceu muito mais coisas futuras. Toda ação há uma reação. Por isso, se quiserem, dê um exemplo aí na vossa vida, qualquer exemplo que vocês acharem, que aconteceu uma coisa com vocês e no futuro, por causa dessa ação passada, desenrolou outra história. Mas se tu fizesse uma determinada coisa no passado, totalmente teria mudado a tua vida. Na primeira, como eu tava falando, as ações teriam sido muito mais diferentes se apenas ele tivesse ido pro caminho certo, porque tinha o caminho certo pra ir, só que ele, só por ter virado à direita, que foi o caminho errado, que foi morto,
esse imperador, e por isso desenrolou muitas outras coisas futuras, que fez com que várias pessoas morressem. Ou seja, algumas coisas da nossa própria vida, a gente não... Alguns simples detalhes faz com que a gente futuramente tenha problemas, ou seja, a solução de coisas que a gente aprendeu no passado, e é uma coisa muito maluca que a gente fica, nossa, explosão de mente. Tem uma fotossíntese, como eu disse, todas as ciências, todas as áreas, tem esse ação-reação. Os fatores como disponibilidade de clorofila, enzimas das plantas, concentração de CO2 na atmosfera e temperatura exatas nas reações químicas influenciam cada mínimo detalhe para sofrer variações microscópicas que têm um impacto decisivo em cada planta e no ambiente. Ou seja, um pouquinho de problema em uma determinada zona, várias plantas morrem. Os animais que estavam por ali, ao que se alimentavam dessas plantas, vão morrer excessivamente. E isso vai desenrolando, que depois se tornou também a teoria do caos. É impossível prever exatamente como a fotossíntese ocorrerá devido à complexidade. É impossível a gente saber se aquilo ali daqui a 10 anos, 20 anos, vai acontecer tudo igual. Porque por mínimos algarismos, aquilo pode ser mudado. O pequeno desequilíbrio do CO2 que afeta o organismo das plantas pode prejudicar um ecossistema inteiro. Esse efeito está acontecendo agora mesmo. Enquanto você tomar pequenas decisões, pode impactar a vida lá pra frente. Por exemplo, eu estou aqui impactando vocês a ter determinadas ações e cuidar mais com o que vocês estão pensando, estão agindo. Eu estou impactando vocês. E igual Efeito Borboleta tem um filme, mas eu não fui impactada para falar sobre isso por causa do filme. Eu fui falada porque teve um youtuber que eu ouvi e ele começou a falar sobre Efeito Borboleta e eu achei muito interessante e achei que vocês talvez estariam interessados nisso. Porque eu gosto dessas coisas meio doidas que acontecem e a gente fica, nossa, é super verdade, acontece mesmo. Tem pessoas que se esforçam muito, mas ele tem condicionantes. Sim. Isso é uma parte da live que eu quis falar, que é sobre o efeito borboleta. E agora tem outra parte que talvez ajude ainda mais vocês para decisões futuras. Porque tem pessoas que têm condicionantes, tem determinados condicionantes. O que é condicionantes, Helena? O que é condicionantes? Bem, condicionantes é quando somos apegados ao futuro ou ao passado, ou qualquer coisa que aconteceu no nosso passado, que a gente ficou presos àquilo. Ficamos, por alguma coisa que aconteceu no passado, a gente fica relembrando. Não só relembrando, mas a gente, quando a gente imagina, a gente tem uma empresa e a gente fale. Mas a gente não tem medo de falhar no futuro por causa que a gente falhou no passado. Mas a gente tem que tentar ficar continuando tentando, porque várias pessoas que são bem-sucedidas hoje faliram e depois levantaram as casas e foram de novo. Depois faliram de novo e depois, depois de tantos erros, conseguiram evoluir, entendeu? Porque a gente algumas vezes tenta várias coisas mas com algumas condicionantes do passado, algumas coisas que a gente acredita muito fortemente e que algumas têm que ser mudado. Por exemplo, por isso, tem pessoas que têm essas condicionantes não conseguem evoluir. No final, em vez de ser lagartas melhores por causa dessas... em vez de ser borboletas, se tornam lagartas melhores. Não se transformam, não tem aquela metamorfose. Elas se transformam em lagartas. Que tipo, se esforçam muito naquilo, mas têm as condicionantes delas. Por isso, pronto. Entendeu? E é praticamente isso a aula que eu ia ter hoje. Eu acho que eu fiz um pouquinho menos de tempo, que era previsto, porque eu tenho algumas informações, e isso é uma coisa bem básica, é uma coisa que a gente acontece mesmo no nosso dia a dia,
que cada coisa, cada informação que a gente tem, imagina, cada coisa que... Ah, e o Steve Jobs, a mãe dele, queria abortar. E por causa disso, imagina se a gente não tivesse o Steve Jobs nas nossas vidas. Quantas coisas seriam diferentes? Quantas coisas que a nossa infância, tantas coisas como simples televisão, computador, demoraria muito mais tempo para a gente conseguir as coisas que a gente tem hoje. Tantas coisas no passado, no presente, no futuro, que foram mudadas por simples decisões que a gente teve. Não tanto nosso, mas algumas vezes das outras pessoas. E fez com que, por exemplo, eu estou em Portugal. Imagina que a minha mãe decidisse não voltar para aqui. Totalmente a minha vida seria diferente agora. Estaríamos em Portugal ainda. Talvez eu nem, tem algumas decisões, talvez eu nem estaria existindo. E outras pessoas que algumas vezes estão pensando, eu não faço diferença aqui. Mas talvez faça diferença. Talvez uma coisa tu fale, uma coisa que tu explique, faz com que diferencie a vida das outras pessoas. E por isso, é isso que eu queria transmitir para vocês. Que é esse meu conhecimento que eu encontrei, espero que ajude, que vocês pensem melhor no que vocês pensam. Não pensem melhor no que vocês pensam. Se deu um bug agora. Que vocês pensem melhor no que vocês estão fazendo, para que cada ação tenha uma reação. Por isso, pensem melhor no que vocês vão fazer, nas suas ações, porque assim terão resultados melhores no futuro. Mega transformação por microdecisão. Poder da transformação. Exatamente. Queremos ser borboletas, não queremos ser lagartas melhores. Espero que tenham gostado. Obrigado pelas pessoas que me acompanham e as pessoas que vão assistir agora, depois no LGTV. Vou fazer a live todos os dias. São 30 minutos. Agora eu não sei se eu fiz. Eu acho que eu fiz menos. Acho que essa live vai ficar 15 minutos, mas não faz mal. Eu dou um pouquinho de informação todos os dias. E também eu espero que vocês mandem pra mim pedidos para que vocês apareçam nas minhas lives. Que eu já tenho uma live pra amanhã com uma pessoa especial, não percam, sobre o livro. Muito obrigada.